Tem próximo. Não está bem. Há um tema em dívida que eu quero falar. E eu ainda não falei. É um tema que temos sugerido numa atividade chamada Para Caminho. Podia acontecer aqui em Caminho, mas, ou melhor, aconteceu. O tema é o mundo espiritual e suas esferas, níveis, dimensões e profundidades espirituais. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulos 11, versículos 3. Em reverência, levantemos. Em reverência da palavra, nos colocamos em pé. Hebreus, capítulos 11, versículos 3. Diz assim a palavra do Senhor, vou ler no cabeçalho. A natureza da fé e exemplos da fé tirado do Velho Testamento. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Pode sentar. Pai, nós agradecemos nessa ocasião preciosa. Usa-me como seu precioso instrumento. Permita que a palavra que vai soar aqui edifique vidas do teu povo e faça com que nós possamos crescer. Abra as comportas do conhecimento espiritual. Usa-me a mim e não quero pregar sozinho. Senhor, pregue comigo esse tema maravilhoso e profundo. Queremos aprender, beber, entender a profundidade que existe nesse precioso tema. Nós oramos e assim suplicamos em nome do amor de Jesus Cristo, o que morreu por nós, por nossa salvação. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos falar sobre o mundo espiritual e suas esferas, níveis, dimensões e profundidades espirituais. A Bíblia fala que pela fé entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus. De modo que aquilo que nós vemos não é bem assim que nós vemos. Na verdade não foi assim que aconteceu. Mas como eu não quero falar aqui do mistério da criação, estamos a falar do mundo espiritual, vamos simplesmente se basear no tema. E assim a gente começa. É o seguinte, Deus criou dois mundos, que são mundo espiritual e mundo natural. Primeiramente Deus criou o mundo espiritual, depois criou o mundo natural. O mundo espiritual é o primeiro mundo que Deus criou antes de todas as coisas. Depois é que criou o mundo natural. Agora podemos comparar. Se nós compararmos, veremos que o mundo espiritual é maior do que o mundo natural. O mundo espiritual é tão amplo que até o dia de hoje há muitos lugares que não são preenchidos. Por isso é que Jesus falou, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar moradas. Mas já o mundo natural é um mundo menor. O mundo natural é o mundo das coisas naturais. Ou seja, as coisas espirituais são tão grandes que a Bíblia diz que são infinitas. Mas as coisas naturais são coisas menores, são coisas pequenas, coisas finitas, coisas passageiras. Mas o mundo espiritual, meus irmãos, é um mundo muito grandioso. Ok? Em termos de comparação, deixa eu dizer, existem habitantes do mundo espiritual e também habitantes do mundo natural. Amém? Os que vivem no mundo natural são os homens, são os animais, ok? E outras coisas que Deus criou como plantas e muito mais. Os que vivem no mundo espiritual, atenção, o mundo espiritual está dividido. Temos a parte divina e temos a parte satânica. Na parte divina encontramos Deus, encontramos seus anjos e algumas pessoas que já entraram na eternidade, como aquele pecador que Jesus levou, como o Elias que subiu no céu e tantos outros. Já na parte maligna, nós encontramos Satanás, encontramos seus demônios e algumas pessoas também que têm impacto com Satanás. Agora vamos avançar. Estamos a falar do mundo espiritual. Vamos descer. O tema diz mundo espiritual e suas esferas. Amados irmãos, quando falamos de esferas, estamos a falar de regiões, estamos a falar de fronteiras. Eu não sei se vocês sabiam que aí em cima existe uma fronteira. Se você sair, por exemplo, de Cabinda para descer, se for nesse lado, vais encontrar a fronteira de Iema. Mas se vais aqui, tem muitas outras fronteiras. Então, quando saímos da terra para subir no céu, existe uma fronteira aí em cima. E essa fronteira está dividida em 7 partes, ou 7 dimensões. Mas podemos encontrar outros pregadores a dizer que está dividida em 10 dimensões. Não estão errados, vou explicar porquê. É assim, nas dimensões espirituais, que nós chamamos de esferas espirituais, tem divisão, tem parte divina e tem parte maligna. Na parte divina, que é parte de Deus, tem 7
dimensões. Quer dizer que se você sai da terra para o céu, vai se enfrentar 6 dimensões divinas. Agora, antes de chegar nas dimensões divinas, tem as dimensões malignas ou satânicas. Dimensões satânicas são 4. É o quê? 4 satânicas mais 6 divinas são quanto? São 10. Amém? São 10. Apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo número 6, ele faz questão de mencionar as 4 dimensões satânicas. Ele fala aí em cima, tem primeiro principados, não é isso? Depois fala de potestades, fala de quê? Príncipe das trevas e hostes espirituais de quê? Da maldade. Amém? Amém. A Bíblia diz, quando Deus manda o anjo Gabriel para vir deixar mensagem a Daniel que estava orando, Daniel foi preso aí em cima, nas legiões celestiais. Ele passou pelos principados, passou pelas potestades. Quando chegou nos príncipes, encontrou um príncipe chamado príncipe da Pérsia, ele prendeu e Daniel não conseguiu passar. Ou seja, o Gabriel não conseguiu passar. Miguel teve que vir para vir auxiliar, vir defender, vir libertar Gabriel. Só assim Gabriel chegou na terra e deu uma mensagem para Daniel. Então, mas existem regiões celestiais que nós chamamos de quê? Das esferas. Ok, já falei que Gabriel foi preso nas esferas malignas. Ok, Miguel lhe soltou. Outro exemplo, uma outra versão que posso aqui apresentar, é que a Bíblia fala que quando Jesus sai da terra, estava a subir ao céu, também foi preso aí nas regiões celestiais. Salmos de Números 24. A Bíblia diz que quando Jesus passa regiões malignas, chegou nas regiões divinas, lá na porta, no última dimensão, quando chegar no céu, foi prendido, foi parado. Um anjo disse, ei, pare! E a Bíblia fala que o outro chama lá frente e fala, não, esse aqui é Senhor da glória. E eles perguntaram, mas quem é o Senhor da glória? Então, outros responderam, o Senhor fora da batalha é o Rei da glória. Só depois, Jesus entra e vai para o céu. Amados, existem regiões celestiais. Isso prova que nenhum homem pode sair da terra e ir no céu quando quiser. Aí tem regiões, tem fronteiras. Amém? Amém. Tem fronteiras. Você não pode sair daqui para ir lá quando você quiser. Tem fronteiras. Ok, já falamos do mundo espiritual, já falamos das suas esferas, agora vamos falar de níveis, dimensões e profundidades espirituais. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, vão encontrar muitos pregadores que dizem que existem 3 níveis espirituais. Outros falam que existem 7 níveis espirituais. Mas eu quero vos falar aquilo que a Bíblia diz. Existem 24 níveis espirituais. Amém? Amém. Os níveis espirituais são 24. Vou explicar. Um dia tem 24 horas. Então também existem 24 níveis espirituais. Escutam. O dia tem 12 horas, a noite tem quantas horas? Tem 12 horas. 12 horas da noite, mais 12 horas do dia, somando dá quanto? 24. Assim também são os níveis espirituais. Existem 12 níveis espirituais voltados à parte divina, e existem também 12 níveis espirituais voltados à parte maligna. É por isso que muitas das vezes há pessoas que veem, mas aquele homem cristão, como é que aquele feiticeiro está conseguindo prender? Está conseguindo mandar doenças para ele? Se calhar, o feiticeiro tem mais nível que ele. Porque assim, primeiro nível maligno, primeiro nível divino. Segundo nível maligno, segundo aquilo assim, escalonamento. É por isso que existem pessoas malignas ou enviadas de Satanás que têm altas dimensões. Por isso é que nós temos que orar. Não podemos dormir. Porque o mundo satânico dos feiticeiros estão sempre a lutar, matar a pessoa para subir de dimensão. Nós, como cristãos, não queremos subir. Estamos sempre na primeira dimensão. Por isso é que nós não conseguimos fazer grandes coisas. Não conseguimos parar o sol. Não conseguimos fazer grandes demonstrações. Porque não subimos muito. Agora, falar de níveis espirituais, devo explicar aqui uma coisa. Quando falamos de nível é subir. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Nível é subir. Amém? Amém. Então eu posso dizer assim, alto nível espiritual, alta estatura espiritual, posso assim dizer em outras palavras. Mas, porém, quando estamos a falar de dimensão, já falamos de nível, quando estamos a falar de dimensão, as dimensões espirituais não se sobem. Vou subir na segunda dimensão. Dimensões não se sobem. O que é essa dimensão? Na língua portuguesa, a palavra dimensão significa 2 medidas, que são comprimento e largura. Não tinha altura aí. A altura é subir, só tem comprimento e largura. Então eu posso dizer assim, qual é a dimensão do teu terreno? Qual é a dimensão? Estou a falar da grandeza. Amém? Amém. Grandeza. Então daí entendemos que não se fala alta dimensão, só se fala grande dimensão. Mas se mesmo alguém falar alta dimensão, não entende só, porque alta é subir. Ok? Vou dar exemplo de dimensão. É assim. Suponhamos que essa aqui é uma dimensão, ok? Essa é uma dimensão. Essa aqui, essa elevação, chama-se o quê?
nível. Amém? Amém. Olha, primeira dimensão e aqui tem o primeiro nível. Estão entendendo? Primeiro nível, quando eu levanto o pé, quando eu subo, já estou numa outra dimensão. Dimensão eu devo dizer, estão a ver, né? Olha aqui, primeiro nível, temos aqui o quê? Terceira dimensão. Estão a ver? Com isso, já podemos aceitar, já podemos aceitar, quando alguém falou, eu estou numa alta dimensão, eu vou subir de dimensão. Na verdade, dimensão não se sobe. O que você sobe é nível. Só que em cada nível tem que ter uma dimensão. Estão me entendendo? Cada nível tem que Uma dimensão. muito bem, glória a Deus. Então, significa dizer, quando você sobe num nível espiritual, você alcança uma dimensão. Só que a dimensão do nível pode ser lastrada. Você pode ser um cristão, converteu agora, mas você pode ter grande dimensão, quer dizer, conheces muito. Quando falamos de dimensão, estamos a falar de ser vasto no conhecimento. Está me entendendo? Conhecer muito. Amém? Amém. Quando falamos de nível, estamos falando de autoridade, de poder. Né? Você tem poder, tem autoridade. Isso é nível. Amém? Amém. Ok, já falamos de nível, falamos de dimensão. Vamos ainda falar um pouco sobre a última parte, profundidade. Quando falamos de profundidade, muita gente faz confusão. Olha, nível é subir, dimensão é estender, fica grande, ok? Profundidade é descer. Muito bem. O que é que mostra que o cristão é profundo no mundo espiritual? É a experiência que tem com Deus. Amém? Amém. Aqui começo já a fortificar para você que me acompanha. O cristão deve ter profundidades espirituais. Sabe? Tem raiz, toda árvore profunda, como uma figueira, por exemplo, ela tem raízes longas. Então, a figueira está bem enraizada. Pode vir uma ventania, a figueira não quebra. Por quê? Porque tem profundidades. Amém? Amém. Tem cristãos que não têm profundidade. Você vê uma prostituta de tentar proteger, vai cair. Porque não tem profundidade. Profundidade são o quê? Experiências com Deus. Irmãos, imagine se você for alguém que na tua vida espiritual já oraste 20 horas de tempo ou 30 horas de oração. Se você faz muito tempo de oração, você tem muita profundidade espiritual. Não é qualquer um que vai te fazer cair. E outra coisa, pessoas que têm profundidades espirituais são pessoas que têm sempre muita gente que lhe tem como exemplo. Amém? Amém. Por isso é que Paulo falou para Timóteo: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. Porque você, com profundidade espiritual, já tem muita gente que te segue, já tens tempo de ministério, tempo de cristianismo, já tens muitas experiências e aqui vai. Recentemente nós, em frente da Arábia, estamos a cumprir um programa de oração das 18 até 21 horas de joelho. Eu estou a dirigir, bem, eu não deixei em particular. Ao horário de joelho, nós orávamos, mas algumas pessoas não vão conseguir mais. Por quê? Não tem profundidade espiritual. Amém? Amém. Não tem profundidade. Olha, quem tem profundidade espiritual, é como Paulo disse, já estou treinado nas coisas espirituais, estou habituado nas coisas espirituais. Nós precisamos ter profundidades espirituais. Amém? Amém. Estamos a falar do mundo espiritual e suas esferas, níveis, dimensões e profundidades espirituais. Amém? Amém. Ok. A pergunta é: quantos níveis espirituais um homem pode adquirir? Ora, se nós olharmos na Bíblia, vamos encontrar alguns homens que chegaram quase no último nível espiritual. Vamos lá ver. A Bíblia fala de Moisés. Moisés foi um homem que Deus levantou para tirar o povo de Israel do Egito. Egito foi um grande império onde tinha um rei chamado Faraó. Faraó era rei, Faraó era um autêntico político, Faraó era um deus, era um sacerdote, tinha muito poder. Então não tinha que ser um homem normal para libertar o povo de Israel do Egito, tinha que ser alguém muito forte. Deus levanta Moisés. Deus, ao levantar Moisés, a Bíblia fala, no Êxodo capítulo 7, que Deus elevou Moisés na dimensão de Deus. Deus disse: Moisés, você será Deus, teu irmão Arão será teu profeta. Então Moisés estava no nível de Deus. Podia mover os céus, podia mover a terra e até fazer grandes sinais. A Bíblia diz: por meio da mão de Moisés, grandes coisas aconteceram. Moisés atingiu, irmãos, o último nível espiritual. Amém? Amém. Está me entendendo? Amém. Moisés tinha domínio sobre o espaço. A Bíblia diz que ele estendeu várias coisas saíram do céu e desciam sobre a terra. Moisés tinha domínio sobre as águas. Estendeu a vara nas águas, a água virou o quê? Sangue. Moisés tinha domínio sobre as águas. Ele estendeu a vara e o mar fechou. Abriu-se. Moisés tinha domínio até sobre as rochas. Estendeu a vara e a rocha verteu água. Moisés tinha domínio, inclusive, sobre coisas da terra. A Bíblia diz: havia uma serpente que mordeu pessoas. Moisés levantou uma. A serpente para onde mordeu. Moisés estava no último nível espiritual. Amém? Agora,
Quando você vai a Israel, fala de Moisés. Olha, eles têm uma certa referência a Moisés, porque Moisés adquiriu o último nível espiritual. Quando você chega no último nível espiritual, não somente o céu que te reconhece, mas a terra também te conhece, até demônio Satanás vai te reconhecer. Demônio que a Bíblia diz, em Judas capítulo 9, que quando Moisés morre, a Bíblia diz, demônios, Satanás foram lá para buscar o corpo de Moisés. Está entendendo? Moisés morreu, mas Satanás queria só o corpo de Moisés, começou a lutar com Miguel. Judas capítulo 9, Judas versículo 9. A lutar sobre o corpo de Moisés, porque Moisés atingiu a última, ou seja, o último nível espiritual. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Para não falar sobre Moisés, falemos também de Elias. Elias era um profeta só, conseguiu enfrentar 450 profetas de Baal, mais 400 profetas da Zé. Sem medo enfrentou-os. A Bíblia diz, fez com que o fogo caísse do céu. Irmãos, Elias atingiu o último nível espiritual. Amém? Amém. Agora pergunta, agora não hoje. Amém? Será que aqui no banco, ou eu, temos esse nível? Todo homem de Deus no passado que falou com Deus, ouviu Deus, teve experiências com Deus, eles atingiram altos níveis. Por isso é que você um dia vai ver um livro chamado Generais de Deus, da Bíblia. Vai encontrar lá Moisés, vai encontrar lá Elias, livro dos Generais de Deus, da Bíblia. Vai encontrar esses homens. Porque atingiram os últimos níveis. Não falamos sobre Moisés e Elias, vamos falar também de Jesus. Amém? Amém. Jesus também. Jesus teve poder no céu, na terra, debaixo da terra, trabalhou em altas dimensões, teve um último nível espiritual. A Bíblia diz, antes de Jesus, ou seja, antes de Jesus nascer, anjos avisaram. Quando Jesus nasceu, uma estrela ficou aí no céu, olha só. Estrela ficou no céu, começou a apontar onde ele estava. Jesus tinha um último nível. E a palavra diz que quando Jesus batiza no Rio Jordão por João, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma palma. Nunca houve isso. Jesus não somente estava no último nível, mas também era um homem que era Deus ao mesmo tempo. Amém? Amém. Ele estava no último nível espiritual, última dimensão, mas era homem, também era Deus ao mesmo tempo. Irmãos. Amém? Amém. Jesus morreu, mesmo morto, ainda estava a trabalhar. Foi pregar o evangelho aos mortos. Meu Deus. Mesmo morto morreu, ainda foi tirar chaves na mão de Satanás. Meu Deus. Jesus estava no último nível espiritual. Amém? Amém. Amados, eu quero dizer, o mundo que estamos é um mundo espiritual. Mesmo sem você querer lutar, na tua família tem feiticeiros, tem bruxos, no bairro tem bruxos, na escola tem, vão sempre te perseguir. A tendência de você subir de nível, ou você sobe, ou então vão te pisar. Isso depende de você. Ou você sobe, ou vão te pisar. Amém? Amém. Temos que subir. E eu os convido nessa noite a orarem mais, a meditarem mais, a subirem de nível espiritual. Senão vão frustrar. Olha, tem pessoas que nasceram com sorte, nasceram com brilho, mas não conseguem atingir o que sonharam. Por quê? Porque a família está a abafar, porque os feiticeiros estão a abafar. Então a tendência é subir. Temos que subir. Amém? Amém. Diga comigo, eu vou subir. Eu vou subir. Diga, eu vou subir. Eu vou subir. Vou atingir Vou atingir altas dimensões espirituais. altas dimensões espirituais. Amém? Amém. Tem um profeta na Bíblia que não se cita muito, chamado profeta Natan. Natan foi um profeta muito terrível. Estava também em altos níveis espirituais. A Bíblia diz que quando Davi cometeu o pecado, Deus já não viu um outro profeta para levantar. Levanta o profeta Natan. Quando Natan se levanta, foi repreender Davi. A pergunta é, se nós aqui em Angola, por exemplo, nosso presidente começar a errar, qual é o homem de Deus que deve levantar para repreender? Tem que ser um homem de alto nível. Amém? Tem que ser alguém destemido, tem alta dimensão e que não tem medo de bruxos para enfrentar aquele senhor. Deus precisa de pessoas que se importam em subir. Por isso, irmãos, temos que subir de nível. Tem coisas espirituais que nós só faremos se subirmos. Tipo Josué mandou parar o sol parou. Irmãos, quando ele manda parar o sol, na verdade não é sol que parou, a terra parou. Isso é nível espiritual. Amém? Diga comigo, o mundo espiritual de suas esferas. Níveis, dimensões e profundidades espirituais. E profundidade espiritual. Olha, o homem em si tem 3 dimensões. Nós temos corpo, temos alma e temos espírito. Nosso corpo é riqueza. Por meio do corpo você consegue nascer filho. Nós nascemos filho por causa do corpo. Por meio do corpo você consegue fazer trabalhos. Teu corpo tem força. Por meio do teu corpo você consegue sair daqui e ir em outro lugar. Teu corpo é meio de transporte ou não é? Teu corpo é meio de transporte.
Por meio do teu corpo você consegue aparecer, consegue comer, consegue falar. Teu corpo é muito importante. Nós usamos muito o corpo e isso já sabemos. Agora, também temos a alma. Por meio da alma nós conseguimos chorar, conseguimos ficar felizes, conseguimos manifestar a nossa vontade, nós escolhemos o que é que queremos, o que é que não queremos. A alma é muito importante. Mas irmãos, o corpo não atinge grandes níveis. Amém? Amém. Não existem níveis para o teu corpo atingir, porque não, Deus mandou o teu corpo atingir níveis. Não existe. Teu corpo não precisa atingir níveis. Teu corpo é natural e permanece aí natural. Tua alma também não precisa atingir nível. Tua alma só precisa de salvação. A alma só precisa da salvação. Ou salvação ou perdição. Mas, porém, o teu espírito precisa atingir nível. Diga comigo, meu espírito precisa de atingir níveis. É teu espírito que deve atingir níveis, não teu corpo nem tua alma. É teu espírito. Por isso é que quando oramos em espírito. Por isso é que quando o Espírito Santo desce sobre os homens, desce diretamente no espírito do homem. O espírito do homem é muito importante. Nosso corpo morre, o corpo é mortífero. Nossa alma vive. A alma é como se fosse bateria ou pilha, ok? Quando você pega uma lanterna, se não tiver pilha, não funciona. Está me entendendo? O corpo sem alma não funciona. A Bíblia diz, quando Deus soprou no homem, o homem foi feito alma vivendo. A alma é que deu vida ao homem, não é espírito e alma. Porque a palavra alma significa vida no original. Então, por isso a Bíblia diz, o homem que peca, a sua alma morrerá para sempre. Nossa alma não morre. Quando você morre fisicamente, a alma não morre, a alma dorme. Mas se você cometer pecado, tua alma é digna de segunda morte. Quando você não ressuscitar, vai morrer para sempre. A alma é que vive para sempre. Ok? A alma vive para sempre. Teu espírito pode morrer a qualquer momento. Mas, porém, esquecendo um pouco da alma, o teu espírito é o único elemento que você tem que é igual à natureza de Deus. Porque o nosso espírito é aquele sopro que Deus soprou. Amém. Amém. O nosso espírito é a natureza de Deus. Amém. Amém. A tua alma em parte depende do espírito. O teu corpo também depende do espírito. Então o espírito é muito importante. O espírito é muito importante. Quando o homem pecou, o homem tornou-se mortal. Morreu. Deus não disse, não, vou lhe dar uma outra alma. Deus manteve o corpo. Manteve o corpo do pecador. Manteve a alma do pecador. O que ele fez? Só lhe deu um novo espírito. Não é isso? Quando pecamos, Deus nos deu o quê? O Espírito Santo, ou não é? Nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo, toda pessoa que tem Espírito Santo tem vida. Aqui vou ensinar uma coisa. Amados, e nós como igreja temos que saber disso. Existem dois batismos. Tem batismo da água e tem batismo do Espírito. Batismo da água é para arrependimento de pecados. Quem batiza na água não quer dizer que está salvo. Quando você se arrepende dos pecados e batiza na água, não quer dizer que estou salvo. Não. Batismo da água não confirma a salvação, só confirma o arrependimento de pecados. É decisão pessoal manifestada ao público que você aceita Jesus. Outras igrejas definem como sinal das pessoas salvas, ok? Mas, porém, o batismo que confirma a salvação é batismo com o Espírito e com fogo. Atos capítulo 8, a Bíblia diz que Filipe foi em Samaria, começou a evangelizar, batizou todos com batismo de água para arrependimento dos pecados. Pedro e João quando viram, não. Filipe batizou com água. Essas pessoas precisam receber o Espírito Santo. Pedro e João foram lá e começaram a impor as mãos para que recebessem o Espírito Santo, para que se confirmasse neles a salvação. Havia lá um mágico chamado Simão. Disse: eu também quero esse batismo. Me põe nas minhas mãos para que eu receba o Espírito Santo. Pedro ficou nervoso e disse: não. O poder de Deus não se compra com dinheiro. Amados, batismo do Espírito com fogo é batismo que confirma a salvação. Mas após, como assim? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14: todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Amém. Então aqui, amém? Amém. Só quem tem Espírito Santo é que é filho de Deus. E muitas igrejas tradicionais falam isso que estão acompanhando. Como é que esses zeros, pessoas que se arrependeu e dão uma aula de batismo e batizam nas águas, mas não fazem imposição de mão? Atenção, quando se batiza com as águas, tem que se marcar um outro dia em oração e fazer imposição de mão, porque existe doutrina de imposição de mão. Imposição de mão não é só para ungir, não é só para consagrar, não é só para ministrar cura, mas também para manifestação do batismo com o Espírito Santo. Diga amém. 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 Eu não sei se vocês têm o Espírito Santo, mas é preciso um dia após fazer isso. Acredito que tem, mas confirmar mesmo colocar a mão para que o Espírito Santo se manifeste em vocês. Porque o batismo do Espírito Santo traz consigo muitas coisas. Primeiro, traz a manifestação dos dons espirituais. Segundo, confirma a salvação na vida da pessoa. Terceiro, ele sela o homem
como símbolo da salvação. Paulo disse, já estamos selados com a Espírito Santo para o dia da redenção, que significa salvação. Amém? Amém. Estão comigo? Amém. Ok. Mundo espiritual em suas esferas. Níveis, dimensões e profundidades espirituais. Bem, para terminar, vou dizer o seguinte. Estar no mundo espiritual não é nossa vontade. Tipo assim, eu não quero estar no mundo espiritual. Não, essa não é nossa vontade. Todo homem automaticamente está dentro do mundo espiritual. Você até pode ver no mundo natural. Podes comer, podes andar. Irmão, automaticamente estás no mundo espiritual. No mundo espiritual, o homem tem duas posições. Ou está na perdição, ou então está na salvação. Se estiver na salvação, a posição dele é mais que vencedor. Se estiver na perdição, a posição dele é derrotado. Porque só existem 4 posições espirituais. Primeira posição é invencível. Quem é invencível? É Deus. Segunda posição é mais que vencedor. Quem é mais que vencedor? Quem é salvo? O cristão é mais que vencedor. Terceira posição é perdedores. Quem são os perdedores? Homens que estão na perdição, que ainda não são salvos. Quarta e última posição, derrotados. Onde temos Satanás e seus demônios. Amém? Amém. Temos que aceitar Jesus. Vocês precisam ser salvos e depois de serem salvos, devem começar a orar. Olha, até a planta obedece a lei do tempo. Quando você planta uma árvore, ela começa a crescer até chegar ao ponto de ter frutos. Escuta! Todo cristão que não cresce espiritualmente não é útil, porque não produz frutos. Se você não crescer espiritualmente, não vai produzir frutos. Olha, doenças que você tinha que dominar vão começar a dominar. Mas quando você começa a crescer espiritualmente, tem determinados problemas até que queriam manter, vão desaparecer consigo. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Temos que crescer espiritualmente. Temos que crescer espiritualmente. Quando nós vamos ir na Bíblia Sagrada, olhar o posicionamento do homem na doutrina, Deus está dizendo, o homem é pecador, Deus quer que se torne salvo, filho de Deus, depois tem que crescer até chegar à medida de ser um homem perfeito. Qual é o homem perfeito? Homem que tem níveis espirituais, tem dimensões espirituais, que ora muito e que agrada a Deus. Amém? Amém. Amém, amados? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, Pode cortar. Bye.